Olá, bom dia, boa semana a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E acima de tudo, né, tendo cuidados necessários aí contra a Covid, né? E que possamos vencer essa batalha, tá? E iniciamos a semana, né, com as nossas atividades falando sobre, dando continuidade, na verdade, à pontuação, né? A sinais de pontuação. Então, hoje nós vamos falar quando se usa vírgula, ponto e vírgula e dois pontos. Então, tem a explicação, né? Quando é necessário usar o ponto e vírgula, quando é necessário usar a vírgula e os dois pontos. Após vocês lerem a explicação, vocês deverão fazer a atividade a seguir. Dando continuidade sobre a atividade de pontuação, nós temos aí todos os tipos de sinais de pontuação e a definição de cada um deles, né? Quando devemos usar cada um deles. Aí vocês vão numerar e abaixo vocês vão assinalar a sequência que corresponde à numeração correta da atividade anterior, ok? A outra atividade de língua portuguesa, nós abordaremos os verbos. O que são verbos? Verbos são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. A princípio, nós vamos verificar se esses verbos estão no presente, no passado ou no futuro. Quando eu falo passado, eu posso também falar pretérito, tá? Então, aí tem uma relação de verbos que vocês deverão continuar como exemplo dado. Como está aí, ó. Presente, nadam. Passado, nadaram. E futuro, nadarão. Então, olha também a questão da pronúncia entre passado e futuro, tá? Para a gente identificar o tempo do verbo. Depois vocês vão procurar no caça-palavra verbos que você selecionou acima, ok? E envolver nesse caça-palavra. Dando continuidade, vocês passarão os verbos que estão no passado para o futuro. Como está aí no primeiro exemplo. Eles cantaram, no futuro, eles cantarão. E na letra A, eles sentaram, eles esperaram. Então, vocês vão passar esses tempos verbais que estão no passado ou pretérito para o futuro. Na número 4, está assim: complete as frases abaixo com os verbos no tempo passado ou no tempo futuro. Então, vocês terão que ler, entender o sentido da frase, ver se o tempo pedido será passado ou futuro, prestando atenção na escrita da palavra, principalmente no final da palavra, tá? Na número 5, vocês vão envolver no quadro abaixo somente os verbos que estão no futuro, ou seja, que ainda vai acontecer. Na 6, vocês vão completar com os verbos que estão entre parênteses no futuro, também que ainda vai acontecer, ok? Na número 7, vocês vão completar as frases com os verbos indicados no presente agora, hoje, presente. Na 8, completar as frases com os verbos cantar no presente. Na 9, envolver os verbos das frases abaixo. Então, você vai ter que identificar o verbo em cada frase. E na 10,
Identifique os verbos das frases e escreva se eles representam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, primeiro você vai ter que identificar o verbo na frase. Depois você vai dizer se ele representa ação, estado ou fenômeno da natureza. Agora, iniciando a atividade de matemática, nós vamos tentar, resolver as expressões numéricas, tá? As expressões numéricas, eu posso envolver dentro de uma expressão as 4 operações. Quando eu falo das 4 operações, eu estou falando da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. A princípio, a atividade de hoje, ela vai envolver somente adição e subtração. Porém, eu tenho que prestar atenção que eu estou trabalhando com alguns símbolos matemáticos, como os parênteses, colchetes e as chaves. Então, eu tenho uma sequência de eliminação para começar a resolver as minhas expressões. Primeiro, eu vou eliminar os parênteses, então eu tenho que repetir a expressão até chegar ao parênteses. Depois, os colchetes e, por último, as chaves, tá? Para fazer isso, eu tenho que sempre ir repetindo a expressão até chegar ao símbolo matemático que eu desejo eliminar, correto? Prestando atenção sempre no sinal. Se o espaço aí não estiver adequado, pode fazer no caderno, colar a folhinha no caderno e respondendo, de acordo com a expressão. Copiar a expressão no caderno e responder, tá? Iniciando a atividade de geografia, onde fala do nosso país, o Brasil. E diz o seguinte, que o Brasil é um país muito populoso, que atualmente o Brasil ele possui a quinta maior população do mundo, tá? Apresentando uma concentração populacional inferior apenas a 2 referidos países, como China, que tem 1.376.000.000 de habitantes, a Índia, que tem 1.311.000.000 de habitantes, os Estados Unidos, que tem 321 milhões de habitantes, e a Indonésia, que tem 257 milhões de habitantes. Então, quando a gente fala em habitante, nós estamos falando da população. O que é população? População é o conjunto de habitantes ou pessoas que vivem em um determinado lugar, município, povoado, região ou país. Falando de região, nós estamos na região sudeste, que é a nossa região, Então, a região sudeste é a mais populosa e a mais povoada do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há 4 décadas, ou seja, há 40 anos, a região sudeste caracteriza-se como tal. Então, há 40 anos, a região sudeste vem ocupando, a posição de destaque do Brasil como sendo a região mais populosa, tá? A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano. Então, hoje, o brasileiro, ele vive, em média, em torno de 72 para 73 anos. Atualmente, o país ocupa um lugar de destaque, segundo as organizações das Nações Unidas. A taxa de mortalidade infantil também é outro índice social que tem apresentado melhorias, Apesar da nossa atual realidade, isso daí são estudos comprovados, tá? Pelo IBGE, foram pesquisas feitas, tá? E que
nesse ano que foi feita a pesquisa, morria-se uma base de 33 a 34 crianças, né, para os nascidos vivos, que eram de 22, tá? Então, hoje essa taxa diminuiu, certo? Então, a partir... Entretanto, o país tem muito a melhorar, especialmente em relação à desigualdade social, que a gente sabe que continua gritante em nosso país, a saúde, que é outra questão muito delicada em nosso país, né? Educação, distribuição de renda, segurança, entre outros. Então, depois de vocês lerem, né, e tentar entender sobre o texto anterior que fala sobre o Brasil, né, sobre a população do Brasil, você vai escrever para mim na número 1, o que você entende por população? Qual o significado da sigla IBGE? De acordo com o texto apresentado, qual país possui a maior população do mundo? Pode colocar o número populacional na frente, tá? Quais os países possuem uma população maior que a do Brasil? Também pode colocar o número populacional acompanhando a resposta. Qual é a região que é a mais populosa e povoada do Brasil? Quais os estados que compõem a região mais populosa e povoada do Brasil? Qual a expectativa de vida do povo brasileiro? Quais os fatores responsáveis pelas melhorias nas taxas de mortalidade infantil? Que doenças tiveram seus números diminuídos devido ao uso de remédios adequados e vacinas? E a número 10, de acordo com o texto, vocês vão completar a frase abaixo, ok? E para fechar as atividades da semana, nós vamos iniciar a atividade de história que fala sobre as formas de organização social e política, a noção de Estado. As sociedades se organizavam-se de distintas maneiras ao longo dos séculos. A noção de Estado surgiu ainda na antiguidade para suprir a necessidade de uma organização social. No começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo que unia as pessoas em prol da proteção e alimentação. As famílias começaram a crescer, formando união de famílias, que eram os clãs. A união de clãs formou as tribos. Das tribos vimos nascer as cidades, e com as cidades nasceu a noção de política e governo, porque alguém precisava, né, administrar essa cidade. É no seio da família que surge a socialização primária, que é o ensinamento das primeiras leis morais e sociais que o indivíduo aprende pelo afeto. Então, é o que a gente costuma falar, né? Que a educação não se aprende na escola, né? Se aprende no seio da família, no núcleo familiar. A criança tem que vir de casa com algumas características próprias, né? Não vai ser a escola, não vai ser o professor que vai passar noções de educação para aquela criança. Sim, passaremos, mas dando continuidade ao que o aluno, que a criança traz de casa. Na medida em que cresce, o indivíduo passa a ter contato com a socialização secundária, na qual ele conhece outras instituições sociais. Olha aí, ó, como a escola, o trabalho e o Estado. Entende-se que a organização social foi alterada e, com isso, alterou o papel social desenvolvido pela criança na sociedade, tá? Então, a partir desse texto, eu quero o seguinte: marque com um X a alternativa correta. Dentre as 3 alternativas abaixo, só tem uma correta.
Número 2, complete os espaços. A união de clãs formou as. B, a noção de Estado surgiu para suprir a necessidade de uma organização. O que se levava em consideração lá no começo da organização social, quando os seres humanos começaram a se agrupar em família? O que eles levavam em consideração? Onde surgiu a noção de socialização primária? Aí, o que você entende sobre socialização primária? Quando que o indivíduo passa a ter contato com a socialização secundária? Então, podemos dizer que a socialização secundária é quando o indivíduo... E o que você entende quando dizemos que a organização social foi alterada e com isso alterou o papel social desenvolvido pela criança na sociedade? Bem, hoje em dia, né, a criança ela é criada pelo tio, pela tia, pela madrinha, pela avó, né, por uma pessoa da família que tem mais proximidade. Então, essa organização social ela foi alterada. Então, por isso que o desenvolvimento da criança também se modificou na sociedade, tá? Então, eu quero que você diga para mim o que você entende, o que você acha disso tudo, ok? Então, por aqui a gente encerra a atividade da semana, né? Eu espero que todos tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é só falar. E boa semana para todos, ok?